Hoje eu trago pra você a resenha do dorama Irei Quando o Tempo Estiver Bom. Anhan, Maria! Alô pessoas, tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e sim, a gente já tinha aqui no canal a resenha de Irei Quando o Tempo Estiver Bom. Só que essa resenha, até 5 segundos atrás, era exclusiva da programação de membros do canal. Esse foi o dorama que os membros do canal votaram pra gente ter resenha lá em maio de 2021. E agora, quase 2 anos depois, Irei Quando o Tempo Estiver Bom entra na Netflix e eu resolvi regravar essa resenha e liberar pra todo mundo. E já fica aqui a dica, né? Se você não quer esperar 2 anos pra assistir uma resenha aqui nesse canal, minha filha, que é da programação exclusiva de membros, que tal você também se tornar um membro do canal? Clica no botão Seja Membro no fim desse vídeo, não vai fazer isso agora não, hein? Clica no botão Seja Membro que tá aqui embaixo, assista o vídeo onde eu apresento pra você a programação de membros do canal, e aí sim, se você gostar, se você quiser e puder participar e apoiar o canal dessa forma, eu vou ficar super feliz de te ter como mais um membro da família do coreanismo. Esse ano, só pra você ter uma ideia, a gente já teve resenha de Destinado a Te Amar, O Drama da Minha Vida, Tudo Bem, Isso é Amor e Enquanto Você Dormia. Todas essas exclusivas para os membros. Se você virar membro agora, você tem acesso a elas, a todas as anteriores também. E é claro, decide qual é a próxima resenha que a gente vai ter no fim do mês para os membros do canal. Irei Quando o Tempo Estiver Bom é um dorama de 2020, do comecinho de 2020, 16 episódios, classificação 15 anos. Um dorama original do Viki em parceria com a JTBC. É um dorama que tem uma trajetória muito legal dentro da plataforma Viki, porque na época que ele foi lançado, ele tava como pago, como a maioria dos doramas novos, né, são lançados no Viki, vão ali pro plano Standard ou pro plano Plus, mas 2020 foi o ano do corona. E o Viki, percebendo que muitas pessoas estavam em casa, resolveu liberar 3 doramas novinhos no plano gratuito. Claro que é uma empresa, claro que visa o lucro, então visava eles apresentarem mais produtos para as pessoas gratuitamente e assim atrair novos assinantes, mas a gente também tem que ver a parte bacana dessa história, né? As pessoas que estavam em casa, muitas delas não tinham dinheiro para pagar o Viki e de repente elas estavam ali com 3 doramas novos para elas assistirem, apenas assistindo propaganda, que é algo que não estava programado para acontecer. Eu achei isso muito bacana e um desses 3 doramas foi Irei Quando o Tempo Estiver Bom. Estrelando nesse dorama estão Park Min-young, que a gente conhece de Clima do Amor, O Que Houve com a Secretária Kim, Her Private Life. Aqui no canal tem muita coisa resenhada com ela, tem resumo da semana, tem roda de dorama. Vou deixar vários links com os trabalhos da Park Min-young lá embaixo na descrição do vídeo, e ao lado dela, So Kang-joon, que está em Você é um Humano também, que também tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. O campo de descrição é um campo muito interessante de vocês saberem onde fica, como acessar, porque lá eu deixo informação de onde assistir os vídeos que eu tô recomendando, outras resenhas e listas de indicação aqui do canal que são legais para vocês assistirem e terem mais informações do mundo dorameiro. Então basta você ir no vídeo, no aplicativo, abaixo do título, clica na palavra mais, a primeira parte da descrição vai abrir, você clica de novo em mais e aí sim você vai ter todo o campo de descrição para ler. No computador acho que não precisa nem explicar porque é super fácil, é só você rolar a página para baixo e você já vai ver a descrição. Irei Quando o Tempo Estiver Bom conta a história de Mok Hye-won. Hye-won é uma jovem que vive em Seul, ela é professora de música, só que ela tá um tanto cansada, um tanto decepcionada com a vida que ela tá levando em Seul. Ela anda muito triste, ela não vê graça nenhuma no que ela faz, ela não tem nenhuma felicidade no dia dela. E por conta disso, ela resolve do dia pra noite pedir as contas no trabalho e voltar para a cidadezinha do interior aonde ela cresceu. Ao chegar nessa cidadezinha do interior, ela se depara com sua tia Shim Yeon-yo e o livreiro Lee Mun-so. Shim Yeon-yo, que é sua tia, é escritora, mas há muito tempo ela não publica nada. A casa em que ela mora é uma pousada, mas ela também já fechou essa pousada há algum tempo. Faz algum tempo que ela não recebe nenhum hóspede. E quando a Hye-won chega, ela não sabe o que tá acontecendo, porque ela vê que a tia dela
não tá trabalhando em basicamente nada. Ela não sabe como a tia dela tá se mantendo até então. Ela só sabe que, de alguma forma, aquela mulher ganha a vida. Unsobi é o livreiro da cidade. Ele tem uma livraria bem perto da antiga pousada da tia da Haewon. E ela também não entende muito no começo como é que ele paga as contas. Porque é uma livraria pequena, ele quase não tem clientes, então como é que ele faz para pagar todas as suas contas? Ele diz pra ela que ele vende muitos livros na internet, mas a gente vai vendo ao longo do dorama que também não são assim muitos livros, não. O que acontece, na verdade, é que ele vive uma vida bastante simples ali no interior. No inverno, ele também cuida do ranking de patinação no gelo junto com seu pai. Então ele consegue pagar as contas porque, na verdade, ele tem uns 92 mil empregos. Ele é livreiro, trabalha no ranking de patinação, é blogueiro, escreve no seu blog para as pessoas que gostam de lê-lo durante a noite, e ele também gosta de escrever durante a noite, e ele também organiza um dos eventos mais amados de sua cidade, que é o Clube do Livro da sua livraria. No começo do dorama a gente fica até meio que perdido, porque quando a Haewon chega na cidade, ela meio que já conhece o Lee Sobi, e eles começam uma conversa que não é uma conversa que estão começando, eles estão, na verdade, continuando uma conversa que ficou parada há muito tempo. Não há uma apresentação, não há sequer um oi, tudo bem. É exatamente como se eles tivessem parado uma conversa pela metade e agora que a Haewon voltou para a cidade, eles só vão continuar essa conversa de onde eles pararam. A história principal de Irei Quando o Tempo Estiver Bom começa muito aos poucos, conforme a Haewon vai convivendo com o Unsobi e com as pessoas daquela cidade. Conforme ela vai tendo lembranças de quando ela morava ali quando era adolescente. E ela vai lembrando tanto de coisas boas quanto coisas ruins que ela passou por ali. Coisas que fazem ela querer voltar para lá e coisas que fazem ela querer sair correndo daquela cidade. É como se todas aquelas memórias estivessem adormecidas dentro dela. E agora que ela tá ali, aquelas memórias começam a vir à tona. A gente vai ver também o relacionamento deles nascendo. Na verdade, o relacionamento deles meio que voltando. Afinal, como eu disse, o dorama já começa meio que no meio de uma conversa. Então esse relacionamento deles volta a existir como se eles fossem dois conhecidos. Eles começam a conviver, passam a ser dois amigos e a partir daí a gente vê os dois começando a se apaixonar um pelo outro. Ou melhor, a gente vê ela se apaixonando por ele, porque já dá pra entender ali desde o começo da história que ele sempre foi apaixonado por ela a vida inteira. E a história vai sendo contada pra gente e vai ficando mais profunda conforme a gente vai pegando intimidade com o dorama também. É quase como se a gente estivesse tendo um relacionamento com esse dorama. Concorda que no começo de um relacionamento, você não sabe tudo sobre a outra pessoa. Você não sabe as coisas mais profundas sobre aquela pessoa. Você precisa de tempo, você precisa de intimidade para que as coisas mais profundas de uma pessoa comecem a ser reveladas pra você. Assim também é com esse dorama. Conforme a gente vai pegando intimidade com o dorama, conforme os episódios vão passando, a gente vai ver que essas lembranças da Haewon e do Unsobi vão ficando cada vez mais profundas. A gente começa a saber de histórias um pouco mais sérias, mais dramáticas, mais tristes da vida deles dois. Coisas que nos primeiros episódios a gente tem a impressão que não existem, mas é só porque a gente ainda não conhece. Eu vou começar então com os spoilers desse dorama, minha análise, e eu vou ter que falar algumas coisas, então eu prefiro deixar uma minutagem pra você, se você quiser pular os spoilers e ir só pro fim do vídeo, onde eu te dou a nota desse dorama. Fica aqui a minutagem. Se você quiser ouvir os spoilers, ou se já assistiu Irei Quando o Tempo Estiver Bom, bora continuar. Vou dividir essa análise em 3 partes. Primeiro eu quero falar pra vocês sobre produção, roteiro. Depois eu vou pontuar as coisas que eu não gostei nesse dorama. E por fim eu vou falar do que eu mais gostei, no que foi que esse dorama me fez pensar e quais que eu acho que eram os objetivos dessa história. Irei Quando o Tempo Estiver Bom fala de uma jovem que saiu de Seul e foi para o interior. E a gente tem várias locações, várias cenas que mostram pra gente a mudança dessa pessoa de uma cidade grande para uma cidadezinha do interior. A gente vê que esse é um lugar muito grande, espaçoso, mas ao mesmo tempo pequeno, porque tem poucas casas, poucas pessoas. Muitas casas ficam literalmente no campo, onde tem quase nenhuma rua asfaltada, tem muita rua de terra, o pessoal anda muito de bicicleta, anda muito a pé. Dá mesmo aquela impressão de que você tá numa cidadezinha pequena, aconchegante, bem longe do mundo da cidade grande. O dorama se passa todo no inverno. Quando a Haewon chega na cidadezinha,
é inverno e ela diz que ela vai embora quando o tempo estiver bom, ou seja, na primavera. E por se passar todo no inverno, e um inverno bem rigoroso, com muito frio, com neve, ele é todo feito em azul claro. Todas as cenas têm esse tom de azul claro, que serve para dar um tom gelado para aquilo que a gente está assistindo. Mas ao mesmo tempo que a gente está falando desse inverno frio, ele não é um dorama escuro, ele não é um dorama que afasta você da tela. Você não tem aquela sensação de desamparo, de desabrigo. Não, apesar dele ter essa fotografia que passa a sensação de frio, é um frio meio que acolhedor. A gente se sente acolhido pela história o tempo todo. Mesmo as cenas de noite, mesmo as cenas da montanha, são cenas bem claras e que permitem que a gente veja tudo o que tá acontecendo ali no dorama. Ele é um dorama de andamento bem lento, daquele estilo contemplativo, e algumas pessoas da época ainda me falaram que eu ia sentir algo similar ao que eu senti assistindo Noite de Primavera. Em partes eu até concordo, mas em partes não. Eu achei Noite de Primavera extremamente cansativo. As cenas eram longas, as falas eram devagar, os atores se moviam devagar na cena. Tanto que eu consegui assistir o dorama na velocidade 1.3 e pra mim ficou normal. Não é que eu acelerei porque eu tava com pressa, eu acelerei pra ver se dava ânimo de assistir aquilo. Em Irei Quando o Tempo Estiver Bom, você tem sim algumas cenas que são bem longas, bem devagar, mas você tem várias outras cenas onde tem muito diálogo, onde tem muita gente e muita coisa tá acontecendo muito rápido. E é um bom balanço entre esses dois tipos de cena. É um bom equilíbrio. Sempre que você tá vendo algo mais intimista, ou uma cena que seja só do Unsob, ou só da Haewon, ou só a tia, quando você tá vendo só o sentimento daquelas personagens com elas mesmas, essas sim são cenas que demoram um pouco mais. Tem cena que é muito silêncio, porque o ator tá atuando naquele momento, preenchendo o cenário, interagindo com algum objeto de cena, atuando só com as expressões. Aquelas cenas onde o silêncio diz muita coisa. São cenas contemplativas, onde a gente tá vendo só o sentimento dos personagens. Agora, quando você tem, por exemplo, todos os encontros que o Lee Jong-woo promove ali na cidade, que tem todas as pessoas da cidade juntas, quando tem os encontros do clube do livro, quando estão todos juntos com os amigos da época do colégio, quando são cenas com muita gente e que tá todo mundo conversando, você vê que o andamento do dorama também é outro, são conversas mais rápidas, mais ágeis, mais animadas, mais alegres. Não apenas alegres porque o teor da conversa é uma conversa feliz, mas essa alegria tá até no jeito de atuar dos atores, eles são mais vívidos. E isso é totalmente diferente do que a gente tinha em Uma Noite de Primavera. Em Uma Noite de Primavera, mesmo quando tava lotado de gente em cena, tudo era extremamente parado. Eu gosto muito também do texto de Irei Quando o Tempo Estiver Bom, porque ele é um texto muito poético. Às vezes você vê que as personagens estão falando coisas que não são exatamente literais. A gente vê também ações dessas personagens que não são exatamente aquilo que elas estão fazendo. É um jeito do roteirista tá te contando uma outra coisa. Beleza, tá confuso, eu vou tentar explicar. Por exemplo, todas as vezes que o Lee Moon-sob segue a Haewon até em casa, dando luz pra ela, a gente vê que ele faz isso durante o começo do relacionamento deles. Quando essa menina tá vindo de uma vida em que ela não era mais feliz, ela tava perdida, ela não sabia mais o que ela queria pra ela. E ela vai pro interior tentando se encontrar. E ele é a pessoa que ela encontra e que vai dar luz pra vida dela. Por isso que existem muito mais cenas dele iluminar o caminho dela no começo da história e nem tantas no fim da história, porque no fim da história eles já estão juntos. No fim da história eles já têm um relacionamento, ele já chegou com a luz na vida dela. No começo da história ele ainda tá chegando. E esse é só um exemplo, você vê várias cenas que são desse tipo. Cenas em que as ações das personagens, se você parar pra pensar, é uma ação literal que na verdade quer dizer uma outra coisa na mensagem total do dorama. Outro exemplo também, quando ele fala pra ela que ela não pode ir pra montanha, que ela não sabe ir na montanha, ela não sabe lidar com a montanha. Ele não tá, na verdade, falando da montanha em si. Ele tá falando sobre solidão. Ele tá falando que ele tá acostumado com aquele lugar. Aquele lugar não é a montanha. Aquele lugar é o lugar de solidão. Ele tá acostumado a estar sozinho. Pelo menos ele acredita que ele tá acostumado a lidar com solidão. E ele acha que ela não vai saber lidar com isso. Por isso que ele diz pra ela não tentar ir pra esse lugar. Uma outra parte que isso acontece é quando ela tá falando constantemente que a casa dela é fria, a casa dela é fria. E logo depois ela começa a falar de pessoas quentinhas, pessoas que dão uma sensação de acolhimento. Aí a gente percebe que quando ela
tava falando da casa dela, ela não tava falando da casa dela em si, a casa física, e sim o lugar em que ela habitava na vida. A vida dela naquele momento, a vida dela naquele momento era fria. E agora ela tinha uma pessoa quentinha para acolhê-la. Foi uma forma muito bonita do roteiro ser escrita e eu realmente gostei muito disso. O que eu não gostei nesse roteiro, na verdade, são apenas 2 pontos que eu acho que não fazem jus à beleza que o roteiro tem. Foram 2 pontos bem fracos e que, na verdade, não iam fazer diferença nenhuma no roteiro se eles não existissem. Eu achei muito fraca a ideia de um triângulo amoroso com a antiga amiga dela, com quem ela brigou. A ideia desse triângulo no presente, eu até entendo que ela tinha essa amiga no passado que gostava desse garoto e as duas terem brigado no passado por um outro motivo X e agora no presente é ela que está com o Soo. Tudo bem, a minha questão não é a amiga ter gostado dele um dia lá atrás, no passado. A minha questão é levar esse relacionamento de novo pro futuro, essa amiga começar a querer investir num relacionamento que passaram-se anos e ela nunca investiu. Ela podia ter tentado isso durante todo o tempo que ela tava ali na cidade junto com ele e aí ela precisou da Haewon vir pra cidade pra ela começar a querer se mexer e querer ter alguma coisa com o Soo. E ainda assim, eram pouquíssimas cenas, então eu achei muito superficial. Eu acho que o relacionamento da amiga da Buyeon com a Haewon poderia ser ainda mais profundo, mais interessante da gente assistir, se não tivesse essa coisa desse triângulo, se tivessem focado mesmo apenas no relacionamento das duas. Porque chega alguns momentos que a gente acaba vendo a Buyeon apenas como uma menina fútil, uma menina que quer roubar o namorado da outra. Não precisava disso. O foco mesmo e o que é bonito na história das duas é esse desencontro, bonito e triste, né? Uma confiar tanto na outra e se sentir traída, e a outra que cometeu um erro perceber ou pelo menos acreditar que a amiga não amava tanto assim, porque ela não podia nem cometer um erro e ter uma segunda chance. Faz muito sentido no final esse diálogo entre as duas. Dá pra entender onde foi que as duas se magoaram, porque durante quase toda a história a gente não vê nada de errado no comportamento da Haewon para com a Buyeon. Pra gente, a Buyeon é uma grande traidora. Mas no final, mesmo que a gente ainda esteja do lado da Haewon, mesmo que a gente ainda não concorde com a Buyeon, a gente consegue ver alguma coisa ali que faz sentido. Realmente parece muito triste você perceber que você é amiga de alguém, mas você não pode nunca errar com aquela pessoa, porque senão acabou, porque senão o que ela sente por você não é grande o suficiente para ela te dar uma nova chance. Foi isso que a Buyeon pensou durante todo esse tempo, durante todos esses anos que elas estavam brigadas. É realmente um pensamento muito triste. Eu acho que a não existência desse triângulo daria ainda mais força pra gente perceber a beleza da história das duas. E a outra coisa que eu não gostei é quando a Haewon finalmente se confessa para o Eun-sob e aí ele começa do nada a tratá-la de qualquer jeito. Só que ele começa a tratá-la de uma forma muito grossa, cortando a menina fora. Só que 5 minutos antes, ele não tava só tratando ela bem, ele tava realmente dando em cima da menina. Tava muito óbvio que ele gostava dela. Ela não tava se confessando com o risco de tomar uma bota. Era óbvio que ia dar tudo muito certo. Eu achei muito esquisita essa escolha do roteirista. Tudo bem, a gente sabe qual é o motivo no fim da história, que é pra mostrar que ele tem muito medo da felicidade. Então toda vez que ele acha que ele vai ser muito feliz, ele acaba atrapalhando a si mesmo e boicotando a felicidade dele. Mas não sei, eu não gostei. Talvez se o roteirista deixasse no começo da história não tão óbvio assim todo esse sentimento que ele já tinha por ela, ou talvez se essa rispidez dele não fosse tão pesada, talvez se só mostrasse um pouco de desconforto dele, mas ficou meio que fora da dosagem. Ele começa a ser extremamente seco com ela, demais da conta. Pareceu forçado, fora do tom. Não sei onde que pesou mais a mão, se pesou mais a mão no começo, quando mostrou sentimentos demais pela menina, ou se pesou a mão agora, quando ele começa a ser totalmente ignorante com a garota. Entretanto, são apenas esses 2 pontos de toda a história que eu acho que poderiam ter sido melhor desenvolvidos. Do que eu entendi da história do dorama, o objetivo dele é contar uma história sobre segredos e o tempo que as pessoas têm para poderem revelar os seus segredos. Eu entendi que essa coisa de o tempo estar passando, essa mudança entre inverno e primavera, não significa apenas o tempo que a Haewon vai passar no interior. Significa realmente transição, mudança, transformação. Sempre que as estações passam, a gente vê que a natureza vai se transformando, vai renascendo, vai mudando. E durante esse dorama,
a gente também vê a mudança acontecendo com vários desses personagens. E cada planta floresce no seu tempo. Por isso que a gente vê que algumas pessoas, aparentemente, não têm nenhum segredo. Outras pessoas falam muito rápido o que elas sentem. E outras pessoas guardam os seus segredos por uma vida inteira. E acabam só expondo aquilo quando elas não aguentam mais. E é isso que acontece muito na família da Haewon. Ela compara muito as pessoas da família dela, a mãe dela, a tia dela, com a família do Unsobi, porque a família do Unsobi é uma família quentinha, como ela mesma diz. É uma família que fala abertamente das suas questões. A irmã mais nova do Unsobi é uma menina que tá o tempo todo falando dos seus sentimentos. E mesmo algo que poderia ser um grande segredo, que é o fato do Unsobi não ser filho de sangue da família, ser um filho adotado da família, na verdade não é um segredo. Todo mundo da cidade sabe. As pessoas só não comentam porque por que você vai ficar comentando todo santo dia algo que todo mundo já sabe? Já na família da Haewon, tudo é um grande segredo. Tudo é um grande mistério. As pessoas não se abrem. As pessoas não falam o que acontece com elas, o que aconteceu com elas no passado. Porque elas têm medo. Elas têm medo de falar aquilo em voz alta, assumir aquilo pra elas. E elas têm medo também de assumir aquilo pra outras pessoas e ver como aquelas outras pessoas vão ter que lidar com essa nova realidade. O que a gente sente vendo a história da mãe da Haewon, da tia da Haewon e da Haewon é que são pessoas que têm muito medo das consequências que o conhecimento pode trazer. Quando você sabe que algo aconteceu, você precisa lidar com aquilo. Você precisa viver uma realidade na qual você já sabe aquela informação. E para essas três mulheres, ou melhor, para a tia e para a mãe da Haewon, porque apesar da Haewon viver nessa família, ela não concordava com esse comportamento da família dela. Ela não era uma pessoa que escondia as coisas porque ela não queria que as outras pessoas soubessem e tivessem que lidar com aquilo. Ela não tinha essa questão. Mas era isso que a tia e a mãe faziam com ela. Não contavam pra ela as coisas que aconteciam, as coisas que tinham acontecido, porque não queriam que ela tivesse que lidar com aquele peso. E nisso o dorama faz muita gente refletir o que é correto. Se é que existe um jeito correto de se viver. A gente acaba vendo várias possibilidades, como que as pessoas lidam de forma diferente com os problemas. Não tem muito certo e errado. A gente vê ali, claro, algumas coisas que deram errado, porque as pessoas ficaram tristes, porque as pessoas ficaram magoadas, mas quem cometeu o erro e guardou o segredo tinha os motivos dela. A gente pode até não concordar com esses motivos, mas existiam motivos ali. E todo o drama delas, da mãe da Haewon e da tia da Haewon, da mãe da Haewon tá sempre apanhando do marido, e ela não contava isso pra ninguém, pra irmã, pra mãe, pra filha, porque ela não queria que ninguém tivesse que lidar com aquilo. A tia ver aquela cena do marido batendo na irmã mais velha, e aí ela avança em cima dele. Toda aquela tragédia da morte do pai da Haewon, que não tinha-se muito o que fazer. Obviamente que aquilo ia dar no que deu, porque o que mais aquelas mulheres podiam fazer? Primeiro que elas não tacaram o carro em cima deles, como a tia sente que fez. Não tinha mais o que fazer. Não seria nunca uma legítima defesa numa corte, porque ninguém ia dizer que é equivalente tacar o carro em cima de alguém e a pessoa bater no vidro do carro com um taco de golfe, mas ao mesmo tempo era matar ou morrer numa situação daquela, porque ele ia matá-las. Ele ia matá-las. Então não foi algo que ela fez premeditado ou sabendo o que ela estava fazendo. Ela estava desesperada, acabou fazendo algo errado, mas é muito triste ver como essa situação toda fez com que essas mulheres continuassem reféns desse acontecimento, daquele erro, porque obviamente que ela errou, mas o verdadeiro culpado não era nem a tia e nem a mãe da Haewon. E também é muito triste ela dizer que sempre que ela dorme, ela sonha com o cunhado, e ela não sonha com ele culpando-a ou odiando-a, gritando com ela. Ela sonha com ele sendo um bom homem, porque a gente vê que muitas mulheres ficam presas em homens agressivos exatamente por esses momentos, quando eles são boas pessoas. O ex-namorado da tia diz isso pra ela. Uma mulher que apanha, ela fica grudada no momento em que tudo estava bem, no momento em que aquela pessoa era uma pessoa boa. E aí ela vai se permitindo algo que ela não deveria se permitir, que é desculpar a agressão. E a tia critica isso na irmã mais velha durante o dorama, mas no fim da história a gente percebe que ela faz a mesma coisa, porque sempre que ela sonha com o cunhado, ela sonha com ele sendo uma boa pessoa. É quase como se ela estivesse desculpando ele. Ela não lembra da cena dele agredindo a esposa. Ela não lembra da cena onde ele estava tentando matar as duas. Ela lembra dos momentos que eles viveram e ele era bom com ela. Irei Quando o Tempo Estiver Bom é um dorama bom pra você ir assistindo aos poucos. Eu fui assistindo ele um pouquinho a cada dia, uma hora aqui, outra ali. Ele é muito bom pra ser assistido assim, até mesmo porque você pode parar
os episódios no meio e pegar pra assistir depois e você não vai se perder na história. E apesar de todo esse drama que eu falei agora há pouco, ele acaba sendo mais pesado só pro fim da história mesmo. Ele é um tanto melancólico, mas ele também tem uma parte de romance muito gostosa de assistir, muito linda, e ele não tem exatamente uma parte de comédia, mas as cenas da irmã do Unsobi e também as cenas do Lee Jang-gun trazem um pouco de alegria pra essa história. A nota de Irei Quando o Tempo Estiver Bom pra mim é 9. E agora é hora de vocês me falarem a nota de vocês e as impressões de vocês sobre Irei Quando o Tempo Estiver Bom aqui embaixo nos comentários. Só não esquece de colocar o aviso de spoiler, basta você escrever spoiler com letras maiúsculas, dar vários enters, e aí sim você coloca o seu comentário, e aí a gente vai poder continuar falando sobre essa linda história que é Irei Quando o Tempo Estiver Bom, que agora não tá disponível só no Viki legendado, também tá disponível na Netflix. Deixa aí a sua curtida se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, nenhuma resenha, lista de indicação. E agora aqui do lado eu vou deixar pra você a ficha do ator Lee Jae-wook, que se você vai assistir Irei Quando o Tempo Estiver Bom na Netflix, provavelmente você já o conhece de Alquimia das Almas. Agora você vai poder assistir um dorama de 2020, quando ele já tava aí fazendo vários personagens legais. E nessa ficha que eu vou deixar pra você aqui do lado, eu vou te falar de outros 5 trabalhos do Lee Jae-wook antes de Alquimia das Almas, porque essa ficha também é de 2020, pra você ver que esse garoto já tava aí, ó, fazendo doramas há muito tempo. Clica lá que eu já tô te esperando no vídeo. Nadia Napaió!